Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Seja muito bem-vindo, meu irmão e minha irmã, a mais um estudo da Palavra de Deus. E hoje, meus irmãos, nós iremos estudar o capítulo 16 da primeira carta de São Paulo aos Coríntios. E neste último capítulo aqui, meus irmãos, da primeira carta de São Paulo aos Coríntios, neste capítulo, Paulo, ele nos orienta sobre a coleta para os santos, sobre a organização da comunidade e também ele nos dá suas últimas instruções e saudações, encerrando essa carta com conselhos práticos e espirituais. Mas antes de a gente darmos início, meus irmãos, a esse estudo da Bíblia, a esse último capítulo, como eu sempre faço nos outros vídeos, meus irmãos, no começo do vídeo, meus irmãos, se inscrevam no canal e ativem o sininho, porque é muito importante, meus irmãos, tanto a sua inscrição como a ativação do sininho, porque você ativando o sininho, no próximo vídeo que eu postar, o YouTube ele vai lhe notificar para você receber esse meu vídeo e você não perder os próximos capítulos do estudo da palavra que está sendo em sequência, tá ok? E fazendo isso também, meus irmãos, o YouTube ele vai recomendar para mais e mais irmãos que tenham o mesmo interesse de gostar, de amar, de ler a palavra de Deus. E aí, por meio deste canal, esses irmãos virem conhecer a palavra de Deus. Por isso, já deixou o seu joinha, o seu like, já se inscreveu no canal, já ativou o sininho? Ótimo! Vamos agora darmos início ao último capítulo da primeira carta de São Paulo aos Coríntios. E aqui, meus irmãos, nesses primeiros versículos, do 1 até o 4, nós vamos ver a coleta para os santos, dos versículos do 1 até o 4. Vamos ler aí. Agora vou tratar do dinheiro para ajudar o povo de Deus da Judéia. Façam o que eu disse às igrejas da província da Galácia. Todos os domingos, cada um de vocês separe e guarde algum dinheiro, de acordo com o que cada um ganhou. Assim, não haverá necessidade de recolher ofertas quando eu chegar. Depois que chegar, eu enviarei com cartas de apresentação aqueles que vocês escolherem para levarem a oferta até Jerusalém. Se for conveniente que eu também vá, eles farão a viagem comigo. Meus irmãos, nesses primeiros versículos aqui, Paulo, ele nos orienta sobre a importância da generosidade e também, meus irmãos, da organização na coleta de recursos para os necessitados. Paulo também, ele nos ensina aqui nesses versículos que este ato ele deve ser feito de forma regular, de forma também planejada e de forma voluntária. Por isso, meus irmãos, que nesses versículos aqui, Paulo, ele nos ensina, que a gente aprende, que a generosidade, ela deve ser constante, ela também deve ser consciente e ela deve ser planejada, refletindo sempre o coração de quem serve a Deus. Por isso, meus irmãos, que para nossa realidade, esses versículos nos ensinam que nós temos que separar, meus irmãos, uma parte do que Deus ele nos dá para ajudar quem precisa e também, meus irmãos, para a gente contribuir para a obra do Senhor com alegria e disciplina. Por isso que nós temos que separar uma parte do que Deus ele nos dá. Se Deus ele nos dá 2, nós vamos dividir, ficar com 1 e dar 1
ao próximo para ajudar. Por isso que nós sempre temos que separar uma parte do que Deus nos dá para ajudar quem precisa. Amém, meus irmãos? Por isso que lembrem-se, separem sempre uma parte do que Deus nos dá. Vamos agora, nesses próximos versículos aqui, do 5 até o 9, onde vamos ver que Paulo, ele anuncia a sua visita. Dos versículos do 5 até o 9. Vamos ler aí. Eu visitarei vocês depois que tiver passado pela província da Macedônia, pois vou passar por lá. Pode ser que eu fique algum tempo com vocês, talvez todo o inverno, e assim vocês poderão me ajudar a continuar a minha viagem para onde quer que eu for. Pois eu não quero ver vocês apenas de passagem. Se o Senhor permitir, espero ficar bastante tempo com vocês. Resolvi ficar aqui em Éfeso até o dia de Pentecostes, pois encontrei aqui ótimas oportunidades para um grande e proveitoso trabalho, embora muita gente esteja contra mim. Meus irmãos, nesses versículos aqui, Paulo, ele compartilha os seus planos de viagem e também ele nos mostra, meus irmãos, como planejar e como comunicar-se com a comunidade é muito importante, meus irmãos, para fortalecer a fé e o amor fraterno. Por isso que nesses versículos aqui aprendemos que a nossa comunicação e também o planejamento no serviço de Deus, eles promovem unidade e confiança na comunidade. E o que isso quer dizer, Tom? Quer dizer, meus irmãos, que nós temos que sermos claros e transparentes em nossos compromissos e também na ajuda que nós oferecemos. Para quê, Tom? Para que todos nós, meus irmãos, possamos caminhar juntos na fé e não desunidos, mas juntos. Por isso que tenhamos que sermos claros e transparentes em nossos compromissos e na ajuda que nós oferecemos. Sejamos claros e transparentes. Amém? Vamos agora nos versículos do 10 até o 12, onde vamos ver aqui a exortação, a firmeza e a vigilância. Dos versículos do 10 até o 12. Vamos ver aí. Se Timóteo chegar aí, façam tudo para que ele se sinta bem entre vocês, pois, assim como eu, ele também está trabalhando para o Senhor. Não deixem que ninguém o despreze. Pelo contrário, vocês devem ajudá-lo a continuar a sua viagem em paz, a fim de que ele volte para cá, pois estou esperando que ele volte junto com os outros irmãos. Quanto ao irmão Apolo, tenho recomendado muitas vezes que vá visitar vocês com os outros irmãos, mas ele acha que não deve ir agora. Ele irá na primeira oportunidade. Meus irmãos, nesses versículos aqui, no penúltimo versículo, Paulo, ele reforça a importância da perseverança e do reconhecimento daqueles que trabalham pelo Evangelho. E Paulo também, meus irmãos, ele incentiva a colaboração e a honra aos irmãos, fazendo isso. A importância da perseverança e do reconhecimento das pessoas que trabalham pela palavra de Deus. Por isso que aqui aprendemos que temos que valorizar, meus irmãos, os que servem. Valorizar as pessoas que servem a Deus é fundamental, meus irmãos, para manter tanto a harmonia, tanto a força da comunidade cristã.
Temos que valorizar essas pessoas que servem a nosso Deus Todo-Poderoso. E para nossa realidade hoje, nós temos que apoiar e incentivar aquelas pessoas, meus irmãos, que trabalham pelo reino de Deus, pessoas que trabalham para que Deus Ele traga mais pessoas para Jesus, pessoas que se esforçam para trazer pessoas para Jesus, salvar mais almas, né? Buscar mais irmãos para nosso Senhor Jesus Cristo. E também, meus irmãos, a gente incentivar eles a continuarem, a perseverar. Temos que apoiar e não rejeitar e não criticar, mas sim apoiar e incentivar, reconhecendo tanto o esforço e tanto a dedicação de cada um deles. Amém? E agora, para finalizar esse capítulo 16, que é o último capítulo da primeira carta de São Paulo aos Coríntios, dos versículos do 13 até o 24, nós vamos ver aqui algumas instruções finais e também saudações, dos versículos do 13 até o 24. Vamos ver aí. Estejam alertas, fiquem firmes na fé, sejam corajosos, sejam fortes, que tudo o que vocês fizerem seja feito com amor. Vocês conhecem Estéfanas e a família dele. Vocês sabem que eles foram os primeiros cristãos convertidos na província da Acaia e que eles têm se dedicado ao serviço do povo de Deus. Peço a vocês, meus irmãos, que sigam a orientação deles e dos outros que os ajudam e trabalham com eles. Eu estou alegre com a vinda de Estéfanas, de Fortunato e de Acaico, pois eles fizeram o que vocês, por estarem ausentes, não podiam fazer. Eles me animaram muito e sei que animaram vocês também. Gente como essa merece elogios. As igrejas da província da Ásia mandam saudações. Áquila e a sua esposa Priscila e a igreja que se reúne na casa deles mandam saudações cristãs a vocês. Todos os irmãos daqui mandam saudações. Cumprimentem uns aos outros com um beijo de irmão. Escrevo isto com a minha própria mão. Saudações de Paulo. Quem não ama o Senhor, que seja amaldiçoado. Maranatá, vem nosso Senhor. Que a graça do nosso Senhor Jesus esteja com vocês e que o meu amor esteja com todos vocês, pois estamos unidos com Cristo Jesus. Meus irmãos, Paulo, ele conclui essa carta aqui com conselhos práticos. Que conselhos são esses? Firmeza na fé, coragem, amor fraterno e principalmente fidelidade ao Senhor. E ele lembra também, meus irmãos, da importância da comunhão, e ele encerra com bênçãos e saudações pessoais. E o que aprendemos aqui nesses últimos versículos? Aprendemos, meus irmãos, a termos firmeza na nossa fé. Aprendemos a ter coragem e principalmente também, meus irmãos, amor, que são essas coisas que são essenciais para uma vida cristã íntegra. Lembrando, firmeza na fé, coragem e principalmente amor, que são essenciais para essa vida cristã que estamos caminhando, meus irmãos. Por isso que, para finalizar esse versículo aqui, para a nossa realidade, nós temos, meus irmãos, que se manter vigilantes na fé. Vigilantes na fé. Praticarmos a coragem e também
principalmente o amor. Isso diariamente, não é um dia específico não, é todo santo dia nós praticarmos isso, meus irmãos. Primeiro, mantermos vigilantes na fé, praticarmos a coragem e o amor diariamente, dia após dia, fortalecendo sempre a nossa caminhada com Cristo e também com a comunhão com os nossos irmãos. Amém? E meus irmãos, para finalizar, tanto a primeira carta de São Paulo aos Coríntios, como esse capítulo aqui, nós aprendemos 5 lições, 5 ensinamentos nesse último capítulo aqui. Primeiro ensinamento, que a generosidade ela deve ser organizada e constante. Segundo, que o planejamento e a comunicação eles fortalecem a comunidade entre os irmãos. Terceiro, temos que valorizar os irmãos que trabalham no Evangelho. Valorizar eles é essencial. Terceiro ensinamento. Quarto ensinamento, a firmeza na fé, a coragem e o amor, eles são indispensáveis nessa caminhada, nessa vida cristã. Quarto ensinamento. Quinto e último ensinamento, que a comunhão e o cuidado com os outros refletem o reino de Deus. Temos que estar unidos, meus irmãos, e não separados, não brigados, mas sim unidos em comunhão, Amém? Meus irmãos, e antes de finalizar esse vídeo, esse estudo de hoje que fizemos, como eu sempre faço nos outros vídeos, meus irmãos, sempre, como vocês sabem, né? Eu peço, meus irmãos, carecidamente, se inscrevam no canal e ativem o sininho, para que vocês, ativando o sininho, não percam os próximos estudos, os próximos capítulos que eu postar, que o YouTube ele vai notificar a vocês quando vocês ativam o sininho aí que está, esse sininho que vocês veem aí. Tá? Você ativando ele, o YouTube, no próximo vídeo que eu postar, ele vai notificar você. E também a se inscrever no canal. Porque quando você se inscreve, meus irmãos, além de vocês ajudarem a fortalecer o canal, o YouTube ele vai recomendar para mais e mais irmãos. E mais pessoas novas, mais irmãos que não conhecem a palavra de Deus, através deste canal, passará a conhecer. Por isso que é muito importante, tanto a sua inscrição, como a ativação do sininho. E também compartilhe este vídeo, meus irmãos, para os seus familiares, os seus amigos, os seus parentes, para que eles venham para mais perto de Jesus e que, a partir deste canal, eles sejam transformados pela palavra de Deus. Que Deus abençoe grandemente a vida de cada um de vocês, hoje e sempre, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. E se Deus quiser, estaremos unidos e juntos para estudarmos mais um capítulo da Palavra de Deus. Fiquem com Deus, meus irmãos, e até o próximo vídeo, se Deus quiser. Até lá!